Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é o melhor remédio. E hoje nós vamos tocar literalmente num assunto muito importante para todos os homens do nosso Brasil e também de todo o mundo. Vamos falar com alguém que é formado em medicina pela Fundação Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, especialista em cirurgia geral do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da URGS, especialista em urologia, mestre em urologia da USP, certificado em cirurgia robótica pelo programa Intuitive do Hospital Albert Einstein. Acho que é a primeira pessoa no mundo que eu entrevisto que esteve dentro do Hospital Albert Einstein. Estou muito curioso para conhecer a história dele. Chefe do Serviço de Urologia do Hospital Mãe de Deus, entre outras funções. Hoje eu vou conversar com o Dr. Herbert Sauer. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e, antes de tudo, quero que o senhor se apresente, diga quem é Herbert Sauer e o que o senhor faz da vida, além de dar entrevista aqui para a gente. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Então, eu sou Herbert Sauer, eu sou urologista. Eu vim de Caxias, mas estou em Porto Alegre desde a época do vestibular e da faculdade, então já sou mais porto-alegrense quase do que caxiense. E sou urologista, amo minha profissão, amo essa cidade aqui. Muito bom. O que te motivou aí para a área da urologia? Então, Só para eu entender, hum, a urologia é uma especialização da medicina ou ela é outra faculdade, é outra coisa? não, ela é uma especialização, né? Quando a Tá, gente termina a faculdade de medicina, a gente faz uma pós-graduação, na verdade uma residência médica, no meu caso. Existe residência só de urologia, que são 3 anos, e eu, no meu caso, eu fiz residência de cirurgia geral e depois de urologia, que era o programa que tinha na minha faculdade. Então, na verdade, o que me levou a fazer urologia é que a urologia ela tem uma peculiaridade muito interessante no meu ponto de vista, que tu vai atender um público muito amplo de pessoas. Tu atende crianças, adultos, tu atende idosos, tu atende homens, tu atende mulheres. E além disso, a gente tem nessa especialidade muito consultório, que eu acho que é uma atividade bastante interessante de convívio com os pacientes, e muita cirurgia. Então, é uma especialidade, no meu ponto de vista, muito completa. E, além disso, já na minha época, a urologia, ela despontava como uma especialidade em que a gente tinha muita inovação, muita coisa nova surgia, e desde então muita coisa nova vem surgindo na minha área. para eu entender, até porque eu sou leigo total no assunto, mas é importante estar aqui com um especialista. Urologia, o senhor falou em mulher atendida também? Também. Não Também? dá para esquecer, por exemplo, na área da uro-oncologia, as mulheres, assim como os homens, elas têm rins, elas têm bexiga, então elas são sede de tumores em rins e bexiga. Não é só próstata, então, Não é que só atende. próstata que a gente Ah, atende. interessante. E mais, tem infecção urinária, que é mais comum em mulheres do que o homem, incontinência urinária é mais comum em mulheres do que o homem. Então, na verdade, a gente tem muitas doenças em que as mulheres fazem parte desse processo. Muito bem. Quais são os principais exames em urologia que são tão importantes para detectar doenças silenciosas como o câncer de próstata? E indo mais além, quais outras que a gente pode detectar com o exame preventivo? Então, tocando primeiro no câncer de próstata, por características da doença, né, ser uma doença muito prevalente, muito comum, muito importante, a gente não pode esquecer que, por exemplo, no Brasil, a gente está falando em mais ou menos 72 mil casos novos por ano, e com um número de mortes por câncer de próstata em torno de 16 mil por ano. E uma doença agressiva, 25% ainda hoje dos pacientes com diagnóstico de câncer de próstata deverão morrer pelo seu câncer de próstata. Então, e em cima da proximidade com o tal Novembro Azul, né, eu começo pela próstata, que é o interesse maior, talvez, das pessoas. O que é o exame inicial, né? Uma história clínica que o urologista toma no consultório, ou o seu clínico toma no consultório, o exame de PSA, que é muito importante, que é um exame de sangue para isso, e o toque retal, que na maior parte das circunstâncias é interessante que seja feito, é importante que seja feito. Em algumas situações ele não é tão necessário, ele é dispensável. Então, esses são os exames iniciais para a gente pesquisar uma doença silenciosa como câncer de próstata nas suas fases iniciais. Mas a gente atende também, por exemplo, tumores de testículo, que são tumores
que são mais próprios de adolescentes ou pós-adolescência imediata, até os 35 anos, vamos dizer assim. Esse exame a gente usa ultrassonografia e o exame que o próprio paciente deve eventualmente fazer em casa nos seus testículos. Os tumores de rim, os tumores de bexiga, que frequentemente são os que a gente chama de incidentaloma. O paciente não tem sintoma aí, e ele vai fazer algum exame, como uma ecografia, porque o seu clínico pediu, e aparece ali uma lesão pela qual ele não esperava. Então, além desses exames, o autoexame num paciente que tem testículos, a ecografia, eventualmente o paciente deve fazer para olhar seu rim, para olhar sua bexiga, exames de urina, exames de função renal. Então, tem uma série de exames que são todos muito simples e que são os exames básicos, são exames, inclusive, baratos, que os convênios cobrem, e a partir dali é que tu vai solicitar exames mais específicos, dependendo dos achados desses exames mais básicos. Muito bom. E a questão da autoavaliação em casa, existe alguma coisa que eu posso diagnosticar em casa? Eu, homem, sei lá, tô tomando banho e notei algo diferente em mim. Sim. Quando que eu posso procurar por conta própria? O que que são achados, assim, que o paciente veria? No caso, no tumor de testículo, que nem a gente vai ler, é um tumor do paciente mais jovem, ele não é um paciente de mais idade. Ele, ao se palpar no banho, por exemplo, no testículo, ele vai notar que ele tem uma área endurecida no saco, no escroto, no testículo. Então, isso é um sinal que algo não está bem. Às vezes, ínguas, gânglios na região da virilha, inguinais, também o paciente se palpando pode encontrar. Fora isso, o exame físico, num paciente assintomático de uma doença inicial, ele vai ser normal, então o paciente não vai se achar muito diferente, né? E para a mulher? A mulher já seria um exame mais detalhado, só não é o que nem o exame de mama que eu posso fazer com o toque. Exato. Para descobrir algo para a mulher, teria que ser algo de consultório, não em casa. Também na questão de bexiga e questão de rim, uma ecografia eventual pode mostrar alguma coisa, que é o que a gente chamou de incidentaloma, um achado acidental, mas o exame físico da mulher mesmo mais é mama, né? Não, na nossa área, ela não vai ter muito o que fazer de exame. Eu não vou pedir para que o doutor, com toda a sua elegância, aqui na minha frente, fale o que eu vou falar agora, tá? Mas eu vou falar por mim, Gesiel Elias. Existe muito estigma, tabu e resistência por parte dos pacientes em realizar os exames preventivos e urológicos. Quais são os mitos mais comuns que o senhor encontra e como quebrar essa barreira para que, principalmente os homens de mais idade, que têm aquele preconceito, possam cuidar melhor da sua saúde? E eu já vou pedir para vocês, libera, libera e cuida da tua saúde. Eu já vou falar por mim, que o meu pai está com 70 anos, Deus o livre, botar a mão em mim, que não sei o que, foi fazer o exame, deu tudo certo. Acho que até se apaixonou pelo médico, mas pode me Não, dizer acho como que que faz para o homem. primeiro desmistificar um pouco, né? Porque ainda tem pacientes que têm medo do toque, medo no sentido assim de ter dor, de ter desconforto. O exame é muito simples, muito rápido, leva 1 minuto, não tem, ele não é nem sequer constrangedor, porque a gente está num ambiente médico dentro do consultório. O paciente sabe que está fazendo um exame, na verdade. E acho que o tabu ainda existe, né? Principalmente, eu não digo principalmente, mas o Rio Grande do Sul tem uma cultura nesse sentido de um machismo, de imaginar que um toque retal vai mexer contigo na sua masculinidade, que é uma bobagem. Mas esse conceito existe. Hoje, muito menos. Eu lembro de um paciente, anos atrás, que vinha consultar comigo vindo de Livramento, um senhorzinho lá de Livramento. Mas ele vinha todo ano, e aí é uma viagem longa, né? Eu pedi exames, depois ele me mandava os exames, e um dia eu disse para ele, olha, se o senhor quiser, o senhor pode fazer seus exames lá mesmo em Livramento, não é porque vinha até aqui, né? E ele me disse assim, mas imagine, doutor, eu vou num dia lá no consultório, sou examinado pelo médico, no outro dia eu estou com a minha senhora no supermercado, encontro o médico no corredor, como eu vou ficar? Então, existia esse tabu. Hoje, o que que eu vejo de dificuldade no consultório já é uma outra circunstância. É que a mulher, eu entendo que ela tem um hábito desde a infância de ser levada ao ginecologista, a mãe leva, ela convive com o ambiente de exames desde um período muito cedo. E o homem não. Hoje até um pouco mais comum, mas ainda é incomum que o homem seja levado pelo seu pai, por exemplo, num urologista para fazer uma avaliação. Então, ele vai criar essa cultura de ser examinado, de ser avaliado, de fazer exames já mais tardiamente. Às vezes, pela mão da esposa, que diz assim, eu vou te levar no médico e tu não tem ido. Ou pela mídia, e a mídia tem As campanhas. claro, a mídia tem uma importância fundamental nisso. Primeiro, de quebrar esses tabus. E segundo, de mostrar a relevância, a importância de fazer esses exames.
Então, o tabu ainda existe, ele não tem muito sentido hoje, mas ele existe, e acho que mais do que isso tem a questão cultural de a gente não ir a médicos, a gente não fazer exames, nós homens, eu quero dizer. Sim, pois é. Eu sou um que, ultimamente, desde que eu vim morar para cá, porque eu sou doador de sangue, então eu já faço periodicamente o exame de sangue. Aí tem os outros exames, o eletrocardiograma, essas coisas, mas esse mais a fundo eu ainda não fiz, estou com 34, mas daqui a pouquinho já vou precisar fazer. Falando em idade, tem alguma idade específica para eu começar a fazer esse tipo de exame, dessa prevenção da próstata, né? Então, com relação à próstata, essa prevenção a gente preconiza que seja feita a partir de 50 anos. 50 anos. E nos 50 anos, o que que vai se fazer? Esses exames básicos que a gente comentou antes, o exame de sangue, o toque retal, na maioria das circunstâncias, não necessariamente em todas, mas existe um grupo, um subgrupo de pacientes que tem que fazer isso mais precocemente, a partir dos 45 a princípio. É o grupo de mais risco para câncer de próstata. Quem são esses pacientes? Aqueles que têm familiares com câncer de próstata, pai ou irmãos, eles devem fazer esse exame a partir dos 45, e os pacientes que têm a raça negra, porque a raça negra ela é sujeita a mais frequentemente ter câncer de próstata, normalmente ou frequentemente eles têm cânceres mais agressivos e que surgem mais precocemente. Olha, interessante isso, hein? Porque esse é um dado que confesso eu que vivi no meio de hospitais, eu nunca tinha ouvido falar. E alimentação, a alimentação do ser humano, do homem, da mulher, ela influencia em ter ou não ter? Ela tem alguma coisa que potencializa, tem algum tipo de alimento industrializado, sei lá, que possa agravar a situação? Então, nesses últimos aí 35 anos que eu passo, acho que mais talvez urologia, a gente viu vários alimentos serem implicados para bem ou para mal, né? Então a gente teve um período em que vitamina E ela funcionava como prevenção, depois a gente teve selênio, depois a gente tem licopenos, leucotrienos, tomate, mamão, carotenos. Então, foi uma série de produtos que eram associados com menos frequência do câncer de próstata. Nada disso resistiu ao tempo, né? Então, eu te diria assim que para causar câncer, a gente não tem um alimento definido que cause câncer de próstata. Mas a gente sabe que pacientes obesos ou com sobrepeso, eles têm chance maior de terem tumores mais agressivos. Então, uma alimentação desregrada nesse sentido, de te levar à obesidade ou sobrepeso, não vai te aumentar a ocorrência do câncer, mas provavelmente tumores mais agressivos, tumores piores, né? Por questão da força, do esforço físico, é isso? Ou não tem Não tem correlação? relação. Ah, Na tá. verdade, é porque a obesidade ela tem uma influência sobre questões hormonais e que tem indiretamente uma influência sobre o tumor. Interessante também, olha, bastante conteúdo para a gente conversar com o doutor numa próxima oportunidade. A gente tem hoje aqui um tempo menor, mas mesmo assim, tem algumas coisas que eu não posso deixar o senhor ir embora sem te perguntar. Poderia, compartilhar com a gente casos ou dados que mostram como o diagnóstico precoce, dos pacientes ajuda a tratar, curar e exterminar a doença? Então, tem um dado muito objetivo, né, para a gente trabalhar com números, né? Eh, a gente divide o câncer de próstata de várias formas, em agressividade, mas também em extensão do tumor, se ele é localizado ou menos localizado. Essa estratégia de divisão dos tumores, a gente, um estadiamento clínico, ele varia de T1 a T4, dependendo do tumor. E o que que a gente tem de objetivo? Tumores localizados, que são T1 e T2, eles têm uma sobrevida, pacientes cometidos desses tumores, têm uma sobrevida em 10 anos de 95%, mais ou menos, ou seja, 95% desses pacientes com um tumor localizado, 10 anos depois ainda estarão vivos. Ah, na verdade, 85% até 90%, dependendo do estágio, vão estar curados. Agora, se eu pegar o outro extremo, que são os tumores que já saíram da próstata, ou que já têm metástases em outros locais, menos de 50% estarão vivos e menos de 30% estarão curados. O que a gente está dizendo com esses números? Que quanto mais cedo tu identifica um tumor, melhor o resultado do tratamento vai ser, e inclusive com menos agressão a esse tratamento, menos complicações, menos morbidade. Então é muito mais fácil e mais curável tratar um paciente com uma doença localizada do que uma doença já extensa.
Como ele não dá sintomas, como é que a gente faz para identificar um paciente com a doença localizada? São esses exames que a gente chama de preventivos. Na verdade, não é prevenção, tu não vai fazer uma consulta e vai prevenir de ter câncer. A Sim. gente previne de ter um desfecho ruim da doença e identifica ela precocemente. Então, esses números mostram que o diagnóstico precoce é muito importante. E como é uma doença sintomática, isso só é feito com uma consulta e com os exames adequados para a faixa etária. Então, pessoal, vão no médico. Não adianta tentar se tratar em casa e achar, e principalmente o doutor Google não vai te resolver muita coisa. Vai no especialista, procura o especialista, que a melhor coisa que tu vai ouvir do especialista. Tá tudo certo, pode ir embora e é isso aí. É importante a gente estar sempre cuidando da nossa saúde. Doutor, olhando para o futuro, a tecnologia, como que ela vem para a área da urologia, como que ela está ajudando e agora eu estou falando por mim, tá? Daqui 20 anos que eu vou precisar fazer meus exames, será que até lá já saiu o exame de toque? Não que eu seja preconceituoso, mas vai que Tu sabe que em até lá já todos saiu. esses anos o toque ele continua sendo feito, o PSA continua sendo feito, não é essa enzima que existe há tanto, essa proteína que existe há tanto tempo. Então, essa base da identificação da doença, do diagnóstico, ela não mudou muito. Mas em termos de tratamento e de exames adicionais, depois disso, sim, mudou muito. Então, o que a gente tem hoje? A inteligência artificial, ela funciona muito, a IA funciona muito na medicina. Eu acho até que nas áreas do conhecimento humano, onde a IA ela é mais presente, é a área da medicina e da saúde em geral. Porque hoje, o que acontece? Hoje tu consegue, com esses exames básicos, identificar quais pacientes, por exemplo, precisam fazer uma biópsia. Nem todos precisam. Tu consegue identificar em que local da próstata tu vai fazer a biópsia. E com os resultados disso, se o resultado não foi adequado, tu consegue identificar individualmente para qual tipo de tratamento é o melhor para cada paciente. Antigamente, a gente tratava os pacientes em cima de protocolos. Então, tu definia que tinha uma doença e para aquela doença tinha tais formas de tratamento e era meio que engessado, como diz Sim. assim. Hoje, com a inteligência artificial nos trazendo dados sobre perspectiva, sobre prognóstico de cada paciente, tu individualiza muito o tratamento. Tanto que hoje o que a gente costuma fazer, isso nós temos no meu hospital, que é o Mãe de Deus, a gente tem grupos em que tu reúne, às vezes na mesma consulta que o paciente vai ter no mesmo momento, um oncologista clínico, um radioterapeuta, um cirurgião, um oncogeneticista, porque a genética tem muita importância em termos de prognóstico dessa doença, um oncogeriatra, porque eu preciso saber qual a expectativa de vida desse paciente. Se ele tem uma expectativa de vida longa pela sua saúde, eu preciso fazer um tratamento que funcione por longo prazo. Se ele tem uma expectativa de vida mais curta, eu preciso de um tratamento, eu não preciso necessariamente um tratamento que tenha essa durabilidade tão grande. Então, hoje a gente individualiza o tratamento e esses grupos, eu acho que fazem muito parte disso. Além disso, os tratamentos eles mudaram substancialmente. Hoje a gente tem, por exemplo, um subgrupo de pacientes com câncer de próstata que não precisam ser tratados. A gente chama isso de vigilância ativa, eles são só acompanhados. Claro que são grupos bem definidos, mas em alguns lugares, alguns dos serviços da Europa, por exemplo, a gente tem até 30% dos pacientes só acompanhados, sem nenhum tratamento ativo. Isso é uma coisa relativamente nova. Além disso, no tratamento, eu venho do tempo em que a gente operava os pacientes cirurgias abertas, né? Eu falo de tratamento cirúrgico. Depois se passou pela laparoscopia e depois se entrou na robótica. E agora nós tivemos aí, há uns dias atrás, a primeira cirurgia terapêutica, né? Telecirurgia. Feita aqui em Porto Alegre, o paciente do Mãe de Deus, e o cirurgião estava operando lá em São Paulo. E o paciente operado aqui, em Porto Alegre, no Mãe de Deus. E isso foi a primeira prostatectomia radical feita no Brasil, como telecirurgia. Então, olha onde a gente chegou. A gente tem um cirurgião a 1.300 quilômetros, um paciente sendo operado aqui em Porto Alegre e uma equipe dando suporte do lado caso precise intervir, o que, felizmente, não foi preciso. Então, a cirurgia também evoluiu muito, diminuiu muito as complicações. Hoje a gente tem uma prevalência, uma incidência, uma ocorrência de incontinência ou de impotência sexual muito menor do que nós tínhamos antigamente. A gente tem recuperação muito mais rápida e menos sangramento. Então, isso é uma evolução. Outras técnicas de tratamento também evoluíram. A radioterapia hoje, por exemplo, ela pode ser feita de forma hipofracionada, são poucas sessões e com atingindo menos órgãos vizinhos da próstata, então tu consegue dar doses melhores e ter melhores resultados.
Além disso, a gente, em termos de drogas, a gente também tem um cenário completamente novo, muito interessante. A gente tem, por exemplo, radioisótopos que a gente entrega na célula tumoral, através de um marcador de uma proteína. A gente tem imunoterapia e diferentes novas formas de imunoterapia em que o próprio paciente, a célula do paciente é estimulada a se defender daquele tumor específico. Então, a gente tem muitos cenários. As terapias ablativas, elas vão surgir. Então, tu pode tratar determinados tipos de tumores sem tirar a próstata. Tu vai tratar só aquela lesão definida lá dentro da próstata em situações específicas. Então, sim, muita coisa mudou. Eu não sei se o toque retal e o PSA tão cedo vão sair do cardápio, mas acho que como tu tem tempo para chegar nos teus 50 anos, acho que vai dar tempo. Muito bom. Mas se precisar, vamos ter que ir lá também. Vai treinando. Não tem, vou ter que ir preparando psicologicamente. Antes de a gente se despedir aqui, te deixar o convite para participar do nosso episódio completo lá na nossa sede, que aqui é o Pocket, lá é o completo. Foi citado aqui no teu currículo o Hospital Albert Einstein, CETEC Hospital Albert Einstein. Essa é uma função que o senhor teve lá Não. dentro? Foi um Na verdade, treinamento? O que que houve? o que acontece? A cirurgia robótica, ela, enfim, é uma tecnologia que hoje nós dispomos em vários locais. Porto Alegre está muito bem servido de cirurgia robótica, de cirurgiões robóticos. E ela estandardizou, na verdade, hoje, para fazer uma cirurgia robótica, seja prostatectomia, seja neferectomia ou outra cirurgia, tu precisa ter uma certificação. Essa certificação tem diferentes institutos. Porto Alegre, por exemplo, tem um de vento que certifica, e um desses locais é o Albert Einstein, através de um centro de tecnologia que eles têm, que é o CETEC. E a Intuitive, que é a fabricante desse robô, ela, enfim, nos possibilita esse treinamento e essa certificação. Então, os cirurgiões robóticos hoje, eles são certificados. Essa é a certificação para poder usar a tecnologia. Mas o senhor conhece, então, o Hospital Albert Einstein ou só fez o curso por eles lá? Não, na verdade, só a certificação da cirurgia Ah, robótica, né? boa. Referência, né? É uma Referência referência. nacional. Há vários. Dr. Herbert Sauer, passarão aqui no nosso stand, no nosso evento, no Health Meeting Brasil 2025, mais de 20 mil pessoas. Antes de eu te fazer a pergunta final, eu quero te deixar aqui um brinde do nosso patrocinador, da Cristal Distribuidora, para que o senhor passe no nosso stand ali depois e retire. E já te agradecer de antemão a tua participação, dizer que foi muito rico, de muito aprendizado para a gente aqui hoje. Tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar e vai aprender e vai quebrar alguns tabus também dessa situação que nada mais é que cuidar da própria saúde. Se o senhor pudesse deixar uma dica, uma mensagem para todo mundo que vai participar do nosso Health Meet em 2025, qual seria? Lembrar sempre que o câncer de próstata é uma doença eventualmente muito agressiva. O tratamento hoje tem inúmeras formas de se tratar e são tratamentos com muito menos complicações, mas também lembrar que quanto mais precoce é o diagnóstico, mais fácil é tratar e melhores vão ser os resultados. E esse medo, às vezes, da doença está muito linkado ao medo do que fazer depois. Quer dizer, como eu vou lidar com a doença? Como vai ser o tratamento e quais as complicações? Como eu falei antes, hoje a gente individualiza muito o tratamento. Então, não temam os tratamentos, porque existem diferentes formas e cada paciente vai se encontrar dentro de uma forma mais adequada, de acordo com as suas preferências e, claro, a sua doença. Muito bom. Esse foi o Dr. Herbert Sauer, urologista, especialista nos tratamentos, na prevenção dos cânceres de próstata e todos aqueles problemas que advêm deste ramo da medicina. Esse foi o nosso podcast Saúde e Negócios, aqui diretamente do Health Meet 2025. Você é nosso convidado a se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir-nos no Instagram Podcast Saúde e Negócios, compartilhar o conteúdo com aquela pessoa que você imagina que vai precisar ouvir esse conteúdo. E eu me despeço de vocês aqui. Até a próxima. Um abraço.